alíquota zero, redução da base de cálculo, etc. Bem, pessoal, o que a Lei Complementar 224/2025 ela dispõe? Ela dispõe sobre a redução e os critérios de concessão de incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia, concedidas exclusivamente no âmbito da União. Então, qual que é o comando aqui? Os tributos são exclusivamente no âmbito da União. Mas isso quer dizer que, indiretamente, ele não pode afetar outros tributos? Pode afetar. Nós vamos ver isso mais lá na frente, nas próximas lâminas. Outro detalhe, outro item que a Lei Complementar 224/2025 dispõe. Ela estabelece a responsabilidade solidária de terceiros pelo recolhimento de tributos incidentes sobre a exploração de quê? De aposta de cota fixa. E altera algumas leis complementares aqui, exemplo da 101, de 2000, a 150, de 2001, a 7.689, de 88, a 9.249, de 95, a 13.756, de 2018 e 837, de 1990. Bem, pessoal, aqui é muito importante nós entendermos quais são os tributos que são abarcados, porque por mais que nós vamos tratar aqui do acréscimo de 10% nos percentuais do lucro presumido, nós temos que ter ciência que a Lei Complementar 224/2025 e as normas secundárias, elas não afetam só o imposto de renda e contribuição social. Tá? Apesar que a nossa pauta aqui, o nosso tema hoje não é essa, mas é importante a gente saber que, por exemplo, a portaria 3.278/2025, ela dispõe sobre os tributos federais vinculados aos incentivos e os benefícios federais, de natureza tributária, que serão abarcados, aí, contemplados, abrangidos pela redução. Então, quais são eles? PIS, PIS importação, COFINS, COFINS importação, imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados, IPI, e contribuição previdenciária do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada. Então, veja bem, pessoal, por mais que nós vamos falar aqui sobre o acréscimo de 10% do lucro presumido, nós temos que entender que a lei ela afeta, a 224/2025, ela afeta outros tributos de exclusividade da União, que não só o imposto de renda e a contribuição social. Certo? Tranquilo. Essa redução, pessoal, de incentivos e benefícios fiscais, ela não ocorre simultaneamente para todos os tributos. Tá? Então, ela está vigente, ela está vigente, a Lei de 224/2025? Está. Só que vigência é diferente de eficácia. Tá? Então, a partir de 1º de janeiro de 2026, ela produz efeitos para quem? Para o imposto de renda de pessoa jurídica e para o imposto de importação. A partir de 1º de abril de 2026, PIS, PIS importação, COFINS, COFINS importação, contribuição social sobre lucro líquido, IPI, contribuição previdenciária do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada. Tá? Então, ficar bem claro. A partir de agora, de 1º de janeiro de 2026, para quais tributos? Imposto de renda e imposto de importação. A partir de 1º de abril de 2026, os demais tributos. Leandro, por que isso? Porque os tributos eles são submetidos ao princípio da anterioridade. Uns da anterioridade de exercício e outros da anterioridade nonagesimal. Tá? Então, isso, toda lei, após publicada oficialmente no Diário Oficial, ela tem que atender a essas exigências, tá? Previstas na Constituição Federal. Tranquilo. Reduções de incentivos e benefícios fiscais alcançados. Quais são os incentivos e benefícios fiscais alcançados, pessoal? Também é muito importante a gente entender isso. Os incentivos e os benefícios tributários federais relativos aos tributos discriminados no demonstrativo de gastos tributários. Aí eu tenho que ter cuidado, porque aqui tem, por exemplo,
Aqui vai ter os 5% lá da redução do MEI, do microempreendedor individual, tá? Aqui vai estar a desoneração da folha de pagamento, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, tá? Então, tem que tomar cuidado com esses incentivos que são elencados nesse demonstrativo de gasto tributário, tá? Outro detalhe, instituídos por meio dos seguintes regimes. Aí é o que nós vamos falar hoje. Lucro presumido, regime especial da indústria química, crédito presumido de IPI, crédito presumido da contribuição para o PIS e da COFINS, redução a zero das alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS, inclusive na importação, previsto no artigo 1º da Lei 10.925 de 2004, redução das alíquotas da contribuição do PIS e da COFINS, prevista no artigo 2º da Lei 10.925 de 2004. Aqui, pessoal, percebam que eu negritei em vermelho, porque nesse ponto, como eu já falei anteriormente, apesar da nossa pauta hoje ser o acréscimo de 10% nos percentuais de imposto de contribuição social, nós temos que ficar atento nesses outros incentivos e benefícios fiscais regidos por esse tipo de dinâmica. Então, por exemplo, eu fiz questão de negritar aqui a redução a zero das alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS, só para chamar a atenção de uma coisa. Olha as situações previstas nesse dispositivo. Então, olha só. Redução a zero das alíquotas da contribuição para o PIS e COFINS, inclusive na importação, prevista no artigo 1º da Lei 10.925 de 2004. Isso é o que está previsto lá na Lei 10.925 de 2004, no artigo 1º. Olha a quantidade de produtos. Adubo ou fertilizante, defensivo agropecuário, sementes e mudas, feijões comuns, tá? Arroz descascado, arroz sem branqueado, farinha, leite e soro de leite, queijo do tipo mozzarella, milhos prato, farinha de trigo, trigo, pré-mistura, massa alimentícia e por aí vai, tem mais coisa. Só que o que eu quero contextualizar com vocês aqui? Esses produtos que são reduzidos a zero, está previsto aonde? No artigo 1º da Lei 10.925 de 2004. Retornando aqui, esse é um dos incentivos fiscais que serão afetados pela redução. Só que um cuidado que eu tenho que ter aqui, ó. Eu tenho um dispositivo de exceção, tanto na Lei Complementar 224 de 2025, como na IN 2305 de 2025. Então, qual que é o cuidado? Olha, a redução dos incentivos e benefícios não se aplica à alíquota zero concedida aos produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos. E outros produtos, tais como produtos hortícolas, ambos da Lei Complementar 214 de 2025. Então, o que eu tenho que tomar cuidado aqui, pessoal? Aqui é só um alerta, tá? Que a gente está trazendo. É só um alerta. E esses itens aqui, foi só um dos itens que eu trouxe, que está constante na Cesta Básica Nacional de Alimentos, prevista na Lei Complementar 214 de 2025, que versa sobre o quê? Sobre a reforma tributária sobre o consumo. Então, cuidado aqui, que nós temos que ter o seguinte: se tem algum produto, aqui eu coloquei só alguns, tá? Aqui eu coloquei só alguns, tem mais? Se tiver algum produto que não consta aqui na cesta básica de alimentos nacional previsto pela lei complementar, que está lá, tá? Está lá, mas não está aqui. Aí, esse aqui vai pagar, por exemplo, 10% da alíquota padrão do regime tributário que ele tiver, e 90% do quê? Aliás, no caso de alíquota zero, no caso de alíquota zero, vai pagar 10% do sistema padrão de tributação. Nós vamos explicar isso nas lâminas lá na frente, mas só para entender. O que é o sistema
padrão de tributação. Vamos pensar lucro real. 9,25. 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS. Dá 9,25. Se tiver um produto aqui, tá? No artigo 1º da Lei 10.925 de 2004, que não consta na cesta básica nacional de alimentos da reforma tributária, eu vou pagar 10% do sistema padrão. Tá? Então, pessoal, qual que é o comando aqui? Primeira coisa, cadastro de produto. Lógico, antes do cadastro de produto, é se certificar do que está na cesta básica de alimentos e o que está nesse artigo 1º da Lei 10.925 de 2004. Tá? Fazer esse 10.925 de 2004. Fazer esse casamento aqui. Tá? Ver se o que está... esses itens, produtos que estão aqui, algum desses produtos que estão aqui, no artigo 1º, não constam na cesta básica de alimentos. E outro detalhe muito importante, sempre verificar o NCM de cada produto, para ver se está de acordo, para checar se está de acordo com o quê? Com a descrição. Por exemplo, é todo o arroz? É qualquer arroz que está na cesta básica nacional de alimentos? Não, olha os NCMs. O leite, cuidado, o leite é em pó. Só tem leite em pó? Obviamente que não. Feijões, é todo feijão? Não, tem NCM, tem que verificar. Seu NCM correto. A mesma coisa, farinha de trigo, carne bovina, queijo do tipo mozzarella, ovos e produtos hortícolas. O que eu posso falar para vocês? Alguns produtos que estão na cesta básica nacional, introduzidos aí pela reforma tributária por meio da Lei Complementar 214/25, vão coincidir, vão estar aqui. Vai coincidir o NCM, mas tem que fazer a checagem. Tá? Tem que fazer o batimento, tem que fazer a análise. Tá? Porque aqui eu trouxe só alguns. Certo? Outro detalhe muito importante, só fazendo um adendo aqui, só fazendo um acréscimo. Cuidado na emissão de documento fiscal eletrônico agora, a partir de 2026, no que tange ao Código de Classificação Tributária, o Seclesstrib, por exemplo, o produto hortícola, ele tem um Seclesstrib. A venda de produtos destinados à alimentação humana, ele tem outro. Então, cuidado para não confundir isso na hora de emitir o documento fiscal. Então, CST e Seclesstrib tem que ser observado, e principalmente o Seclesstrib. Apesar que o Seclesstrib ele segue uma certa ordem, uma certa lógica com o CST. Tá? Tanto é que sempre o Seclesstrib ele vai repetir os 3 primeiros dígitos o Seclesstrib vai repetir os 3 primeiros dígitos do CST. Então, cuidado, tá? Só fazendo um adendo aqui. Que o Seclesstrib de produto hortícola não vai ser o mesmo de quê? Da Cesta Básica Nacional de Alimentos. Tá? Tranquilo. E um outro detalhe muito importante, pessoal, já que a gente está falando aqui de setor agropecuário, né, por conta dos produtos, só um detalhe muito importante aqui. O produtor rural que realiza operação com feijão, por exemplo, só um detalhe, ele vai ter redução da alíquota de IBS e CBS ou ele vai ter alíquota zero? Então, veja bem, pessoal, o produtor rural, quando contribuinte do regime regular, porque o produtor rural ele não nasce contribuinte de IBS e CBS, tem os critérios, tem as exigências. Então, após atendida essas exigências, ou seja, entendendo que ele é contribuinte do regime regular, ele vai ter redução de alíquota a zero. Certo? Então, as alíquotas de IBS são reduzidas a zero nas operações com produtos destinados à alimentação humana, da cesta básica. E o feijão, ele integra essa lista. Então, cuidado. Aqui não é redução de alíquota. Aqui, alíquota, zero. Tá? E a redução de alíquota que eu estou falando aqui, pessoal, é redução a 30, redução a 60, redução a 40, tá? Redução de 40% da alíquota, tá? É isso que eu me refiro aqui. É óbvio que aqui os produtos da cesta básica nacional, redução a zero, tá?
Beleza. Redução de... Aí tá. Agora, algumas exceções, umas exceções a essa redução linear, porque tem benefícios e incentivos que eles não vão ser contemplados por essa redução. Então, por exemplo, imunidades constitucionais não vai ser abarcado. Ô, Leandro, Sim. pode fazer pergunta agora? Presidente, era bom terminar, porque a gente vai ter mais umas lâminas para frente. Aí a gente abre para Então, pergunta. Cleidson, vamos deixar para depois, tá? Uhum. Tá. Então, beleza, pessoal. Então, assim, algumas situações aqui, algumas exceções da redução linear. Então, por exemplo, Leandro, imunidade condicional vai ser abarcada? Não. Não vai ser abarcada por essa redução linear. Até porque nós temos previsão constitucional, nós temos limitações da União, do poder da União tributária. Certo? Exemplo, Leandro. Isenção da contribuição para o PIS, por exemplo, para as entidades beneficentes de assistência social, tá? Previstas na Constituição Federal no artigo 195, parágrafo 7. Tá? Outro exemplo, isenção da contribuição previdenciária patronal para as entidades beneficentes de assistência social. E notem, pessoal, que aqui é só algumas que eu trouxe, tá? É só algumas. Isso tem que ser devidamente checado, analisado. Benefícios concedidos para empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, relativos ao regime especial estabelecido nos termos do disposto no artigo 40 do quê? Dos atos declaratórios constitucionais transitórios, tá? E nas áreas de livre comércio. Olha uma exceção aqui importante. Por que eu falei lâminas atrás? Para constar, para fazer o casamento do que está na Cesta Básica Nacional de Alimentos da Reforma Tributária e o que está previsto no artigo 1º da Lei 10.925, de 2004, que traz a alíquota zero de todos aqueles produtos. Olha a exceção aqui, ó. Alíquota zero concedido aos produtos que compõem Cesta Básica Nacional de Alimentos e outros produtos, tais como produtos hortícolas, ovos, constantes da Lei Complementar 214/25. Então, por isso que eu falei lá atrás, pessoal, que tem que fazer análise, tem que fazer o batimento. Então, aqui, tá, Leandro, então eu tenho arroz, vamos supor, tem um arroz, já chequei o NCM, o arroz que está na Cesta Básica Nacional de Alimentos, ele está onde? Ele está no artigo 1º da Lei 10.925 de 2004. Beleza. Então, não vai ser alcançado pela redução de 10%. Tá? Essa seria a análise. Tá? Beleza. Outro exemplo. Benefício estabelecido com fundamento no artigo 146, inciso 3, a linha D e parágrafo 1º da Constituição Federal. Quem que é esse aqui, Leandro? Simples Nacional. Tá? Simples Nacional. Então, Simples Nacional não vai ser alcançado, Leandro? Não, não vai ser alcançado. Outro, benefício Programa Minha Casa Minha Vida. Não vai ser alcançado. Desoneração da folha. Contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Não vai ser alcançado. Microempreendedor individual. No que tange ao quê? A redução da alíquota de 5% da contribuição previdenciária, constante lá da guia do documento de arrecadação federal do microempreendedor individual. Não vai ser alcançado. Tá? Redução da alíquota de 5% da contribuição previdenciária lá da dona de casa, do segurado facultativo, sem renda própria, tá? Que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico. Também não vai ser alcançado. Tá? Outro detalhe muito importante, pessoal, faz parte de toda essa construção que a Lei Complementar 224/2025 ela nos trouxe. Eu tenho que entender o que a Lei Complementar, o que o legislador infraconstitucional quis nos dizer com o sistema padrão. Eu até falei nas lâminas anteriores. O que seria esse sistema padrão? Como a ideia, em algumas situações, como a ideia é reduzir incentivo e benefício fiscal, em determinado momento, eu vou garantir um percentual do benefício que eu tenho hoje e vou acrescer 10% do quê? Do sistema padrão. Então, o que o legislador infraconstitucional quis nos dizer com o sistema padrão? Vamos pensar PIS e COFINS no regime não cumulativo, lucro real. 1,65 e 7,6. Total 9,25. Então, vamos supor que eu tenho um benefício fiscal aí
no lucro real por PIS e COFINS. E, então, ficaria o seguinte, um exemplo. Eu tributaria 90% do benefício que ele tem, tributaria 90% do benefício que ele tem, e tributaria 10% do quê? Dos 9,25. Depois eu trouxe até um exemplo numérico, a gente vai ver lá na frente, mas já só adiantando para a gente entender o raciocínio. PIS e COFINS cumulativo, 0,65 e 3,65. Então, se eu tivesse algum benefício fiscal, um exemplo, eu tributaria 90%, manteria 90% do benefício e tributaria 10% de quanto? De 3,65. IPI, aí eu observaria as alíquotas do IPI lá na faixa, lá na TIP. Verificaria com a alíquota integral e aplicaria o mesmo raciocínio. Tá? Imposto de importação, iria nas alíquotas da tarifa externa comum, na TEC. Aplicaria também o mesmo raciocínio. E aqui, para o imposto de renda e a contribuição social, as normas que disciplinam o lucro real sem aplicação de desconto ou benefício tributário. Então, um exemplo, quanto que é a alíquota do imposto de renda? Né? Quanto que é a alíquota do imposto de renda da contribuição social? É X. Aplicaria o mesmo raciocínio. Tá? Outro detalhe muito importante. O que é sistema padrão de tributação para a contribuição previdenciária do empregador? São as normas que estabelecem com base de cálculo o quê? O total da remuneração paga ou creditada a qualquer título no decorrer do mês ao segurado. Empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos, prestadores de serviço. Vale lembrar que a redução dos incentivos e benefícios, hora explanada, não se aplica o quê? A contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta está fora disso aqui. Tá? Aqui, para a gente entender, pessoal, seria a contribuição patronal aos 20%. Tá? Os 20% sobre a folha, 20% sobre o labore. Tá? E as contribuições previdenciárias, elas vão produzir efeito, a aplicabilidade delas produz efeito, tem eficácia a partir de quando? Abril de 2026. Tá? Então, vamos percebendo, pessoal, que apesar da gente, nossa pauta ser o acréscimo de 10 do imposto de renda e contribuição social, mas olha o desdobramento que essa lei complementar trouxe. Olha o grau de profundidade, olha o que ela vai trabalhar, quantos tributos ela vai trabalhar, quantos benefícios ela vai trabalhar. Então, regras de redução do benefício. Olha a forma, como é que vai ser essa forma de arrecadação. Quando o benefício for isenção ou alíquota zero, o benefício ele é reduzido aplicando-se uma alíquota de 10% da alíquota do sistema padrão. Certo? Então, por exemplo, eu tenho um benefício, ele é alíquota zero. A empresa está no lucro real. PIS e COFINS performa 9,25. Então, a empresa vai pagar 10% de 9,25. Certo? Alíquota reduzida. A nova alíquota terá a soma de 90% da alíquota reduzida anterior com 10% da alíquota padrão. Então, na alíquota reduzida, eu mantenho 90% da alíquota reduzida e tributo 10% da alíquota padrão. Se for 9,25, vamos pensar PIS e COFINS. Vou tributar 10% dos 9,25 e vamos supor que eu tenho uma alíquota reduzida no lucro real para 3,65. Eu vou tributar 90% de 3,65. O total vai ser a carga tributária que a empresa vai pagar. Tá? E cuidado, viu, pessoal? Porque é o seguinte, um exemplo, só um exemplo aqui. Se eu tenho às vezes a gente falou que são tributos exclusivamente da União, abarcados ali, abrangidos pela União, mas cuidado. Porque se eu tenho algum valor pago de PIS e COFINS que a empresa não pagava antes, que o contribuinte não pagava antes, eu tenho que tomar cuidado que aí esse PIS e COFINS, que era alíquota zero, e eu vou passar a arrecadar algum valor, recolher algum valor, eu não posso esquecer que PIS e COFINS compõem a base de cálculo de quem? Do ICMS. Se ele compõe a base de cálculo do ICMS, e eu tinha um benefício alíquota zero e vou passar a recolher algum valor, então a minha base de cálculo do ICMS muda.
Se a base de cálculo do ICMS muda, eu, contribuinte, eu, empresa, tenho que fazer o quê? Reprecificar. Eu tenho que reprecificar. Tá? Então, a administração financeira da empresa, a operacional da empresa, tem que estar atenta a esses movimentos tributários, até para que trabalhem a margem de lucro, né, o preço final aí, adequadamente. E, indiretamente, aí você pode falar assim, Leandro, e o IBS, a CBS? Ora, nós sabemos que o ICMS ele não comporá a base de cálculo do IBS da CBS. Só que, para mim deixar a base líquida de tributos do IBS e CBS, eu tenho que saber o valor do ICMS para poder extrair da base cheia. Então, percebam, pessoal, assim, que a tensão, a amplitude, a tensão ela é difusa. Então, apesar da lei complementar tratar de tributos exclusivamente da União, eu tenho que tomar cuidado que, em algum momento, pode refletir no ICMS, e refletindo no ICMS, o ICMS não compõe a base de cálculo do IBS e CBS. A base do IBS e CBS ela é líquida de ICMS. Tá? De ICMS, de ISS, de PIS, de COFINS, tá? De IPI. Tá? Então, tem que tomar cuidado, porque se eu aumento uma base de ICMS, o ICMS compõe a base de cálculo de PIS e COFINS. Ou, desculpa, ao contrário, desculpa, pessoal. O ICMS não compõe a base de PIS e COFINS. PIS e COFINS que compõem a base do ICMS. Então, tem que tomar cuidado com isso. Porque se eu passo a pagar alguma coisa que eu não pagava antes no PIS e COFINS, vai repercutir aonde? Vai influenciar aonde? Lá na base do ICMS. E, indiretamente, eu tenho que saber qual que é a base do ICMS para quê? Para extrair da base do IBS da CBS, antes de aplicar ali do IBS da CBS. Redução de base de cálculo. No caso de benefício fiscal de redução da base de cálculo do tributo, a redução do benefício será implementada mediante a aplicação de quê? De 90% da redução da base de cálculo prevista na legislação específica do benefício. Outro tipo de incentivo ao benefício fiscal, crédito financeiro ou tributário, incluído crédito presumido. Aproveitamento limitado a 90% do valor original do crédito, cancelando-se o valor não aproveitado. Redução do tributo devido. Aplicação de 90% da redução do tributo prevista na legislação específica do benefício. Outro detalhe, outro tipo de incentivo ao benefício. Regimes especiais ou favorecidos, opcionais, em que os tributos são cobrados como porcentagem da receita bruta. Elevação em 10% da porcentagem da receita bruta. Aqui o que nós vamos falar hoje, ó, do lucro presumido. Regimes de tributação em que a base de cálculo seja presumida. No caso de regime de tributação em que a base de cálculo seja presumida, a redução do benefício, então vocês percebem qual que é a lógica, o amparo lógico da coisa. Como eu tenho que reduzir benefício e incentivo fiscal, então como é que eu faço com o lucro presumido? Eu reduzo o benefício, que, interpretado pela Receita Federal como benefício, será implementada mediante o quê? O acréscimo de 10% dos percentuais do lucro presumido. Tá? E aí, pessoal, mais na frente, presidente Everaldo, vou até trazer uma tabelinha com as alíquotas, tanto do imposto de renda como de contribuição social, com aumento de 10%. Tá? Depois a gente vai ver isso. Agora, só um exemplo, tá? Um exemplo prático do que a gente falou na letra da lei, na legislação. Então, por exemplo, vamos pensar que eu tenho uma empresa do lucro real aqui, no regime não cumulativo, tá? Então, vamos pensar que a alíquota padrão, né? A alíquota padrão do regime não cumulativo ela é 9,25. É lógico que eu sei que tem as exceções do artigo 10 da Lei 10.833, né? Eu sei que tem as exceções que são tributadas a 3,65, exemplo, desenvolvimento de software, né? E licenciamento, um exemplo. Serviço hoteleiro, telecomunicações, né? Call center, eu sei disso. Nós vamos tratar aqui 9,25. Então, a alíquota padrão não é 9,25? Vamos supor que o benefício, nesse caso, é a alíquota zero, tá? Que é um daqueles que a gente falou aqui, ó. Só voltando, aqui, ó. Isenção à alíquota zero, é um dos incentivos ou benefícios que serão alcançados.
pela Lei Complementar 224/2025. Então, vamos pegar o exemplo dele aqui agora. Então, a alíquota padrão é 9,25. Benefício, alíquota zero. Base de cálculo, 500 mil. Então, como é que ficaria? 10% de 9,25. Então, quanto que a empresa pagaria? 0,925. Tá? O que seria o recolhimento, né? Qual que seria o tributo que a empresa passaria a recolher? 500 mil vezes 0,925% dá quanto? R$ 4.625. Lembrando, pessoal, que para o PIS e COFINS é a partir de 1º de abril de 2026. Tá? Então, perceba, pessoal, que vou sempre estar repetindo isso. Sei que a nossa pauta é 10% sobre os percentuais de pressão, mas não dá para a gente não tocar nesse assunto, nessa vertente, por quê? Porque vai impactar vários segmentos econômicos. Tá? Então, é lógico, pessoal, que a Receita Federal pode trazer algum entendimento diferente disso, tá? Algum entendimento diferente desse nosso cálculo aqui, mas eu acredito que não sai desse raciocínio, tá? Mas, como algo que não está no nosso controle, está no controle do fisco, pode trazer entendimento diferente de cálculo. Na nossa avaliação, é esse aqui. Tá? Exemplo 2. Agora, a alíquota padrão ainda de 9,25. Então, vamos supor que ele tem uma alíquota reduzida para 3,65. Só um exemplo, tá? Então, qual que é a alíquota padrão? 9,25. Qual que é a alíquota reduzida? 3,65. Vamos trabalhar com uma base de cálculo de 500 mil. Então, como é que ficaria? Trazendo da letra da lei para aplicando aqui na prática. 90% de 3,65 da alíquota reduzida dá quanto? 3,285 aqui por cento. 10% agora da alíquota padrão, 9,25. 0,925%. Total da carga aqui, 4,21%. Então, quanto que essa empresa pagaria? 500 mil vezes 4,21%, ela pagaria quanto? 21.050. Então, ou seja, nesse cenário aqui, eu já tenho base de cálculo, né? Só que eu tenho a base de cálculo, só que essa base de cálculo ela é multiplicada por o quê? Por uma alíquota inferior, por uma alíquota reduzida. Então, qual que é a ideia? Se eu quero reduzir 10%, eu tenho que manter o quê? 90% da alíquota anterior, da alíquota que é aplicada, e aplico 10% do quê? Do sistema padrão de tributação. Qual que seria o padrão no não cumulativo para PIS e COFINS? 3,65. Tá? Um outro exemplo. Agora, crédito presumido, tá? Que é um outro exemplo que a gente falou, tá? Que está elencado entre aqueles. Então, vamos supor que uma indústria ela tem direito a um crédito presumido de IPI de R$100 mil. Tá? Então, cálculo, 90% de R$100 mil dá quanto? R$90 mil. Então, seria aplicado 90% sobre o quê? Sobre essa base. Então, a empresa recolheria aí 90 mil. Tá? Exemplo 4 aqui, só para a gente também trazer um exemplo aqui da contribuição previdenciária patronal sobre a remuneração. Então, vamos pensar aqui um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo aqui para que a gente entenda, tire da letra da lei e saiba entender o cálculo, né? Vamos supor que uma entidade ela tem uma isenção alíquota zero da contribuição patronal sobre sua folha de pagamento de R$100 mil. Então, como é que ficaria? Se aplicaria o quê? Uma alíquota de 10% sobre a alíquota do sistema padrão. Qual que seria o sistema padrão da contribuição patronal? 20%. Quanto que é 10% de 20%? 2%. Então, a base de cálculo da folha de pagamento, 100 mil, vezes 2%, seria quanto? 2 mil. Tá? Na nossa avaliação, pessoal, o cálculo seria esse. Tá? E lembrando que a eficácia para a contribuição previdência patronal é para quando? 1º de abril de 2026. Tá? Exemplo 5. Esse aqui eu entendo que é um dos mais tranquilos, é a redução da base de cálculo. Operação tributável, vamos pensar aqui, base de cálculo, 100 mil. Vamos supor que
a empresa, o contribuinte, ia ter uma redução de 40% da base de cálculo COFINS. Um exemplo. Então, regra anterior, um exemplo, base de cálculo, 100 mil. Redução de 40%, 40 mil. Base de cálculo, 60 mil. Com a introdução da Lei Complementar 224 de 2025, combinado com a Instrução Normativa 2305/2025. 90% de 40 daria 36%. Tá? Então, como é que ficaria agora? E veja, porque a ideia, pessoal, é eu reduzir 10%. Então, o que eu faria? Reduziria 90% de 40%, dá 36%. Base de cálculo original, 100 mil. Né? Agora, a redução não é mais de 40%, é de 36%. 36 mil. Então, 100 menos 36 mil, 64 mil. Ou seja, eu saí de uma base de 60 mil e fui para uma base de quanto? 64 mil. Esse seria um exemplo do quê? De base de cálculo reduzido. Tá? Beleza. Agora vamos para o que a gente vai conversar hoje, que é a nossa pauta, que é do lucro presumido. Então, preste bem atenção. De início, pessoal, nós sabemos que lucro presumido, a apuração do lucro presumido, ela é trimestral. Tá? Por mais que a gente saiba que alguns contribuintes realizam antecipação mensal, mas nós não temos previsão legal para isso. Tá? Então, a apuração do lucro presumido ela é trimestral. Ou seja, eu tenho 4 trimestres para realizar a apuração do lucro presumido. E por que nós estamos falando isso já de início? Porque, pessoal, eu vou ter que aplicar um limite criado pela Lei Complementar 224/2025 proporcional. O limite eu vou ter que proporcionalizar no lucro presumido. E um detalhe, pessoal, aqui a produção de efeitos já é agora, janeiro, tá? A partir de 1º de janeiro de 2026. Então, eu vou ter que olhar o quê? Eu vou ter que olhar trimestre, tá? Trimestre. Na nossa avaliação, com a introdução, com a produção de efeitos dessa lei complementar, eu não vejo mais, não faz mais sentido fazer antecipação mensal. Na nossa avaliação, tá? Eu vejo que não faz mais sentido. Então, olha só. Nos termos do parágrafo 4º, inciso 7, e no parágrafo 5º do artigo 4º da Lei Complementar 224/2025, os regimes de tributação em que a base de cálculo seja presumida, haverá um acréscimo de 10% nos percentuais de presunção, incidente sobre a parcela da receita bruta que excedeu o quê? 5 milhões no ano calendário. Agora, primeiro cuidado aí, pessoal, primeiro ponto de atenção. 5 milhões é no ano calendário. Mas olha o detalhe que a Lei Complementar 224/2025, a IN 2305/2025 nos traz. Haverá aplicação de quê? Proporcionalidade sobre esse limite. Então, qual que é o primeiro comando aqui que o legislador infraconstitucional quer nos dizer? Na verdade, aqui está constante da IN, né, da 2305, aí é ato normativo, norma de procedimento. Então, o que ele quer dizer? Olha, 5 milhões é um calendário. Mas como a apuração do lucro presumido é trimestral, 5 milhões dividido por 4 dá quanto? 1.250.000. Então, primeiro ponto de atenção aqui. Tá? Ou seja, deverá ser aplicado um limite proporcional a cada período de apuração no ano. O que é período de apuração para lucro presumido? Trimestral. Tá? Permitido o ajuste nos períodos seguintes. Então, ou seja, pessoal, 5 milhões deve ser dividido proporcionalmente a cada trimestre. Ou seja, dá quanto? 1.250.000 por quê? Por trimestre. Tá? Então, cuidado. 5 milhões é ano. Mas eu vou ter que proporcionalizar ele quanto? Por trimestre. E, obviamente, se não fisco, você faria um planejamento para nunca chegar lá e não arrecadar. A não ser que fosse
ou realmente uma posição positiva da empresa que não tivesse como segurar ali aquelas receitas, aquele faturamento. Né? E outro detalhe, se a empresa, se nos atos constitutivos dela, no contrato CNPJ, tiver mais de uma atividade, eu tenho que proporcionalizar essa arrecadação entre as atividades. Agora, cuidado quando eu for proporcionalizar, quando a empresa tiver mais de uma atividade. Por quê? Por que isso? Cuidado. Numa imobiliária, eu posso ter um percentual de 32, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Eu posso ter um outro percentual que não seja 32. Eu posso ter um percentual de quê? De repente, eu posso ter um percentual de 8. Né? Então, tem que tomar cuidado. Se ela comprar e vender imóveis, já não é 32. Tá? Então, e por aí vai, tá, pessoal? Por aí vai. Assim, as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda e pela contribuição social com base no lucro presumido, que excederem ao mencionado limite, deverão aplicar os percentuais constantes sobre a receita bruta do período, ou seja, trimestral, para fins de quê? De apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, devidos nesse regime. Aí um detalhe aqui, presente, até o senhor tinha me perguntado na live passada sobre as alíquotas, né? É lógico que não tem como a gente trazer todos os segmentos econômicos aqui, né? Mas, por exemplo, eu trouxe alguns. Tá? Então, por exemplo, no imposto de renda de pessoas jurídicas, e aí, pessoal, tem que tomar cuidado, porque aqui a transição é diferente. Então, por exemplo, intermediação de negócio. Até 31 de dezembro de 2025, 32%. A partir de 1º de janeiro de 2025, quanto? 35,20%. Outro exemplo, venda de mercadorias ou produtos, 8%. Até 31 de dezembro de 2025. A partir de 1º de janeiro de 2026, 8,80%. Que é o quê, Leandro? É 8% mais o quê? 8% mais 10%. Né? Aqui, 35,20%. 32% mais 10%. Transporte rodoviário de carga, 8% até 2025. 8,80% a partir de quando? 1º de janeiro de 2026. Serviços, exceto hospitalares, de transporte de sociedade civil de profissão regulamentada, prestadas com exclusividade por empresa com receita bruta anual até 120 mil. 16% até 2025 e 17,60% a partir de quando? 2026. Agora, um detalhe muito importante aqui. Veja, pessoal, que quando a gente vai aprofundando os detalhes tanto das normas, tanto da lei complementar como da IN, vem surgindo os questionamentos. Por exemplo, representante comercial. Representante comercial, ele está aqui, tá? Ele está aqui, nos 16 e nos 17%, ou ele está aqui, na intermediação de negócio? É uma pergunta que eu tenho que fazer para quem assessora a representação comercial. É uma pergunta que eu tenho que fazer. Obviamente, pessoal, até 120 mil. Tá? Até 120 mil ano. Tá? Então, a pergunta que eu faço, eu representante comercial, eu estou aqui nos 32, até 2025, 35,20, ou eu estou aqui, se eu tiver nos 120 mil? Eu com 120, eu estou na primeira ou eu estou aqui nessa linha? Então, veja bem, pessoal, a atividade de representação comercial ela é regulada por lei federal. Então, ela está onde? Na primeira, nos 32. Tá? Ainda que ela fique dentro de 120 mil. Tá? Então, eu vou aplicar quanto a partir de 1 de janeiro de 2026? 35,20. Tá? Atividades imobiliárias, 8%, 31 de dezembro de 2025, e 8,80 onde? A partir de 1 de janeiro de 2026. Aqui, pessoal, aqui nessas atividades imobiliárias, eu ainda teria um pequeno desdobramento.
talvez não seria nem tão interessante colocar aqui atividades imobiliárias, porque a gente tem uma atividade imobiliária, por exemplo, que algumas atividades que não levariam a 8,80, levaria a 32. Por exemplo, eu posso ter uma imobiliária que tem corretagem na compra e venda. Então, a corretagem aí seria 32. Tá? Então, assim, a atividade imobiliária ficou elemento aberto. Ficou muito especial. Então, eu vou até alterar. Atividades imobiliárias como um elemento muito aberto. Porque eu posso ter uma imobiliária com outras atividades, né? Em que não seriam 8% até 2025, 8,80, tá? Mas enfim, tá? Tem outras atividades, outros segmentos econômicos que ficaria 8 e 8,80. Salvo engano, atividade de gestão da propriedade imobiliária, por exemplo. Tá? Salvo engano, gestão de propriedade imobiliária seria 8% até 2025 e 8,80% a partir de 1º de janeiro de 2026. Tá? Mas, por exemplo, serviço de intermediação e administração já seria 32. Né? Aliás, desculpa, serviço de intermediação já seria 32. Construção por empreitada, quando se tratar da modalidade o quê? Total. Aí é 8 até 31 de dezembro de 2025 e 8,80 até quando? Até 1º de janeiro de 2026. Leandro, se fosse modalidade parcial, aí 32 aqui até 2025, 35,20 a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, parcial ali que entra com a mão de obra, né? Tranquilo. Agora, contribuição social sobre lucro líquido. Contribuição social sobre lucro líquido. Agora, olha, cuidado aqui, ó. Aqui já mudou. Até 31 de março de 2026 eu vou ter esses percentuais. E a partir de 1º de abril de 2026, eu vou ter esses percentuais. Tá? Então, por exemplo, aí eu só tenho que tomar cuidado com o quê? Com a linha de corte. Tá? Que aí mudou. O imposto de renda de pessoa jurídica lá já é 1º de janeiro de 2026. Contribuição social sobre lucro líquido é a partir de 1º de abril de 2026. Tá? Então, por exemplo, é lógico, pessoal, que aqui tem N atividades econômicas. Nós não vamos conseguir abarcar, contemplar todas aqui, é só alguma. Tá? Aí vai ter que fazer uma análise de cada setor, de cada segmento econômico. Venda de mercadoria, 12%. 12%. E prestação de serviço aqui, por exemplo, transporte rodoviário de carga, tá? Até 31 de março de 2026, 12%. A partir de 1º de abril de 2026, 13,20%. Prestação de serviço em geral, exceto a de hospitalar e de transporte, inclusive de carga. 32% até 31 de março de 2026, 35,20% a partir de 1º de abril. Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza. 32% até 31 de março de 2026, 35,20% a partir de quando? 1º de abril de 2026. Tá? Intermediação de negócios, 32% até 31 de março de 2026 e 35,20%. Tá? E, pessoal, só fazendo um adendo aqui. Com a introdução agora da reforma tributária, vocês vão ter que tomar muito cuidado com essa expressão intermediação de negócios. Por quê? Principalmente no que tange o Código de Classificação Tributária. Tá? Vai ter que tomar muito cuidado. Por quê? Quando esse termo intermediação de negócios, ele é muito abrangente. Ele é muito abrangente. Então, por exemplo, eu posso ter um NBS para representante comercial diferente de um outro serviço de intermediação. Então, vou ter que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, representante comercial lá, de qualquer natureza. Tá? Então, esse representante comercial ele vai ter um NBS específico. Tá? Agora, eu vou ter que tomar cuidado. Porque quando eu falo intermediação de negócio, eu não posso querer entender
que há uma verdade absoluta que para toda intermediação de negócio só tem um NBS. Não. A exemplo que eu estou falando. Se você for, por exemplo, verificar gestão da propriedade imobiliária, ela vai ter um NBS correspondente. E o representante comercial e o corretor, ele vai ter outro. Então, cuidado. Leandro, todo mundo aí está mediando o negócio? Tá mediando o negócio. Mas cuidado, o NBS não é igual. Isso aqui está dando muita dificuldade, está ocasionando muita dificuldade aonde? Na emissão das notas fiscais de serviço, na hora de selecionar o quê? Tanto o subitem como a NBS. Agora, como nós havíamos alertado isso na live anterior, pessoal, em que eu particularmente, eu não vejo como eu entender NBS e concluir por um NBS um subitem de serviço se eu não entendo com clareza o modelo de negócio do cliente. Eu não vejo. Porque, às vezes, uma classificação econômica ela pode se desdobrar em várias situações. Uma só classificação econômica. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, cuidado com essa expressão abrangente de intermediação de negócio. Beleza? Então, tá. Bem, pessoal, aqui nós vamos trazer um primeiro exemplo do lucro presumido, tá? Lembrando, pessoal, tá? Lembrando, a Receita Federal pode trazer uma interpretação diferente aqui da nossa? Pode trazer, tá? Esse formato de cálculo é na nossa avaliação, com base na nossa interpretação nas normas, tá? Primárias e secundárias. Então, vamos pensar aqui que uma empresa do lucro presumido, no primeiro trimestre, ela já faturou o quê? 6 milhões. 6 milhões, no primeiro trimestre de 2026. Tá? Tranquilo. Mas o limite anual não é 5 milhões? É 5 milhões. Então, tá bom. Então, como é que vai ser o cálculo aqui? Parcela não sujeita a majoração de 10, 5 milhões. Tá? 5 milhões. Percentual de presunção, 8%, porque nós estamos tratando aqui de uma atividade comercial, tá? Vamos pensar aqui uma atividade comercial. Então, base de cálculo 1, 400 mil. O que ultrapassou de 5 milhões? 1 milhão. Tá? Então, eu vou aplicar o quê? Os 8,80 em cima de quê? De 1 milhão. Base de cálculo 2, 88 mil. Então, qual que vai ser minha base de cálculo total? Neste exemplo, 400 mil mais 88 mil. Então, dá quanto? 488 mil. Então, pessoal, aqui, olha um detalhe muito importante aqui. Aqui, eu tenho que entender essa régua, eu tenho que entender esses parâmetros, até para mim concluir a tributação de forma correta. Então, olha só, eu não posso perder de vista aqui que no primeiro trimestre eu já extrapolei os 5 milhões. No primeiro trimestre, o ano nem acabou. Isso vai fazer diferença, Leandro? Vai fazer. De acordo com a nossa interpretação das normas, vai fazer diferença. Então, no trimestre em que o limite é superado, então, no primeiro trimestre, o limite é superado. O acréscimo de 10% na presunção, no percentual, no nosso caso aqui 8, mas podia ser 32, tá? Incide apenas sobre a parcela que excedeu os 5 milhões. Tá? Como eu já extrapolei os 5 milhões no primeiro trimestre, o acréscimo de 10 só atrairá o quê? Só incidirá onde? Na parcela que excedeu 1 milhão. Tá? Veja. Então, esse exemplo aqui é o exemplo que eu já extrapolei os 5 milhões no primeiro trimestre. Tá? No primeiro trimestre. Agora, pessoal, vamos para um outro exemplo. Vamos para um exemplo de proporcionalidade. Tá? De proporcionalidade de ajuste, que foi o que a Lei Complementar 224/2025 e a IN 2305/2025 nos trouxe. Então, vamos pensar aqui. Primeiro trimestre, vamos pensar que a empresa do lucro presumido ela teve uma receita bruta de 1 milhão. Tá bom. Então, se foi 1 milhão,
no primeiro trimestre, obviamente, por óbvio, eu não ultrapassei o quê? Os 5 milhões. Então, qual que vai ser o percentual de presunção em cima de 1 milhão no primeiro trimestre? 32%. Tá? 32%. Tudo bem. Agora, vamos lá no segundo trimestre. No segundo trimestre, a minha receita foi de quanto? 2 milhões. Tá? Só que a instrução normativa, ela disciplina que a receita ela acumula. O limite acumula. Tá? O limite de 5 milhões, ele acumula e você faz ajustes. Então, olha só. 1 milhão aqui no primeiro trimestre, com 2 milhões no segundo trimestre, deu quanto? 3 milhões. O proporcional não é 1 milhão e 250 mil? Porque eu tenho que pegar 5 milhões, eu tenho que proporcionalizar, dá quanto? Dá 1 milhão e 250 em cada um. Então, veja bem, o limite anual aqui já deu 3 milhões. A receita acumulada deu 3 milhões. O limite proporcional acumulado deu quanto? 2 milhões e 500 mil. Que é o quê? 1 milhão e 250 no primeiro trimestre, mais 1 milhão e 250 no segundo. Beleza? Então, tá. Se eu pegar o faturamento acumulado, ele é 3 milhões. Tá? Então, veja bem. 3 milhões, que é o acumulado, menos o acumulado de 2 milhões e 500 mil, qual que é a diferença? 500 mil. Tá? Então, veja bem, pessoal. Mas só que minha receita do segundo trimestre foi quanto? 2 milhões. Então, veja bem, 1 milhão dos 2 milhões, 1 milhão e 500 eu tributo 32%. E 500 mil, que é o excesso, eu tributo quanto? 35,20%. Aqui nós estamos numa atividade prestacional, que seria 32% mais 10% do acréscimo. Veja, pessoal, qual que é a diferença do primeiro exemplo? Aqui eu não extrapolei os 5, eu não excedi os 5 milhões no primeiro trimestre. Tá? Lembrando, pessoal, isso aqui é na nossa avaliação. Sim. Pode dar um exemplozinho de nada aí? Pode dar. Então é o seguinte, vamos supor que no primeiro trimestre fosse 2. Uhum. E 2 no milhões. segundo semestre fosse 1.000. O contrário. Uhum. Como seria? Tributo seria os 500 do mesmo jeito, né? Não, no primeiro trimestre, se fosse 2 milhões no primeiro trimestre, se a minha proporcionalidade é 1 milhão e 250 mil, e eu faturei 2 milhões. Eu paguei. Isso. Aí pode compensar no próximo. Isso. Aí, não, veja bem. Se no primeiro trimestre eu tive uma receita de 2 milhões, e o meu proporcional é 1 milhão e 250 mil, né? Até 1 milhão e 250 mil, eu aplicaria 32%. A diferença eu aplicaria 35,20%. Você não entendeu, não, né? Porque o meu proporcional, se eu tive uma receita acumulada, eu tive uma receita, aliás, não, minha primeira receita foi do primeiro trimestre foi 2 milhões. Só que o meu proporcional por trimestre é 1 milhão e 250 mil. Tá bom. Aí ele ia pagar o imposto sobre 650 mil. Isso. Né? 1 milhão, até 1 Tá milhão. bom. Aí, quando for o segundo semestre, aí a lei fala que pode compensar. Aí eu somaria esses 3 mais os 2, calcularia o imposto a 500, menos os 600, ia pagar a diferença. Isso. Isso. O raciocínio é esse. Né? O raciocínio é esse. Agora, lembrando, receita pode trazer, pessoal, um entendimento diferente do que a gente está explicando aqui? Pode. Isso aí não está sob nosso controle. Tá? Isso aqui é com base na interpretação, da nossa interpretação nas normas. Então, beleza. Aqui, pessoal, é um exemplo diferente do primeiro, porque o primeiro eu já extrapolei os 5 milhões, os 6 milhões no primeiro trimestre. Aqui eu não extrapolei. Aqui eu tive que utilizar o quê? A proporcionalidade. Porque a norma nos traz que a receita tem que ser acumulada. O limite tem que ser acumulado e a receita é acumulada. Tá? Agora, um detalhe muito importante. O terceiro, que é importantíssimo também. Tá? Veja bem. Vamos supor que no primeiro trimestre
Vamos supor que no primeiro trimestre eu tive uma receita de 3 milhões. Uma receita de 3 milhões. Tá? Então, base de cálculo aí é 3 milhões, né? Vezes 32. Né? Vamos supor que no segundo trimestre eu tive uma receita de 4 milhões. Eu tive uma receita de 4 milhões. Então, olha só. 3 milhões acumulado, 3 milhões com 4 milhões dá 7 milhões, certo? Então, eu excedi os 5 milhões aonde? No segundo trimestre. Se eu excedi os 7 milhões no segundo trimestre, tá? Proporcional, né? Tá errado. Hã? Não, aqui é só para Primeiro contextualizar. trimestre é proporcional, ué. Eu estou vendo aqui que eu botei os 32%, Tá mas errado, ué. esquece os 32%, tá? Esquece os 32%. O exemplo que eu Ah, quero é o seguinte: se eu tive uma receita aqui de 3 milhões no primeiro trimestre, mais 4 milhões no segundo trimestre, deu 7 milhões. Acumulou 7, né? Então, veja bem, os 5 milhões ele foi superado aonde? No segundo trimestre. No segundo trimestre foi superado. De acordo com a nossa interpretação da norma, do terceiro trimestre para frente, eu já vou aplicar 35,20 direto. Se eu fosse comercial, eu aplicaria 8,80 direto. Só que eu aplicaria sobre o quê? Sobre qualquer receita que a empresa auferisse aí do terceiro trimestre para frente. Por quê? Porque ultrapassou os 5 milhões. Isso por quê? Porque na instrução normativa, ela fala que nos trimestres seguintes, em que já foi superado o limite anual de 5 milhões, o acréscimo de 10% seria aplicado no total da parcela bruta. Aliás, no total do rendimento bruto, no total da receita bruta. Então, o que a IEM está querendo nos dizer? Que se eu passei de 5 milhões, em determinado trimestre, em determinado momento ali, qual trimestre for, se eu extrapolei já no segundo, por exemplo, no nosso exemplo aqui, do terceiro para frente, eu já aplicaria, por exemplo, 35,80 direto. concordo. Certo? E aí vai. E por aí vai. E se fosse 8,8%, 8,80% a partir do terceiro trimestre para frente. Isso, pessoal, na nossa interpretação na INE, ela disciplina que nos trimestres seguintes, após superar o limite, o acréscimo de 10 tem que ser aplicado sobre a totalidade da receita. Ou seja, ela não interessa se é R$500. Não interessa se é 5 mil reais. Já aplica os 35,20, os 8,80, de acordo com como for o percentual. Tá? Ou seja, pessoal, assim, o limite dos 5 milhões sendo superado em algum período do ano, e quando a gente fala período, e lucro presumido eu estou falando de trimestre, a empresa ela perde o benefício da presunção original. Ou seja, ela não tributa mais 32%, que no nosso caso, ou 8%. Aí ela já tributaria o quê? 35,20, 8,80. Então, o acréscimo de 10% na presunção, ele passa a ser o quê? A nova regra para faturamento total desse trimestre de sequência. Tá? Lembrando, pessoal, isso aqui é na nossa avaliação, tá? A Receita Federal pode trazer um cálculo diferente disso aqui que a gente fez. Vamos lá, vamos abrir então 32 minutos, certo, para a pergunta, né? O Cleidson está ainda aí? Cleidson está ainda aí? Já foi, né? Vanildo, fala. Boa noite para todos. Leandro, você falou ali nessas slides que tem uma parte ali, isso aí se aplica
para aquelas subvenções, tipo assim, quem tem um Pro Goiás da vida, que ali fala a parte de crédito, isso se aplica a subvenções, essa majoração aí? Bem, Vanildo, subvenções eu não localizei, sobre subvenções eu não localizei, tá? Nem na IN, É mais, eu, mais específico na lei 14.789 de 2023, lá que fala que inclusive eles dão um crédito presumido de RPJ lá de 25%. aqui, ó, deixa eu só vou retornar aqui nos incentivos alcançados aqui, ó. Tem um crédito presumido de IPI, o crédito presumido da contribuição do PIS e da COFINS, essa redução a zero, tá? Redução do PIS e COFINS, crédito presumido de IPI, tá? Subvenção eu não localizei, tá? Eu posso dar uma olhada novamente, mas subvenção econômica eu não Lá localizei. fala assim, ó, crédito financeiro ou tributário, incluindo crédito presumido ou fictício. Aproveitamento limitado a 90% do valor original do crédito. Sim, tá aqui. Então, ou seja, essa lei fala de um crédito de RPJ em 25% sobre as subvenções. Isso não é um crédito? Então, se aplicaria também isso aí? Eu vou verificar com mais calma, porque eu não consegui concluir com clareza sobre a questão da subvenção. Não, tá ok, obrigado. É só, tem até o pau da goiaba. Uhum. Sim. Leandro, faz uma continha para nós aí. Então, a empresa, no primeiro trimestre, ela teve 1.251.000. É um Vou milhão explicar essa guerra, né? Então, ele vai pagar a diferença sobre R$ 1, né? 1.251.000. É, Então, 1.250.000 ele aplicaria, por exemplo, 8%, e os 1.000 ele aplicaria 8,80%. tá, beleza. Vamos complicar mais a guerra só um pouquinho, certo? 1.200.000, chega no fim do ano, ele não ultrapassou. Até os 5 milhões, se ele não ultrapassou durante o ano, mesmo que ele tenha sido ele feito o 250, 200, 1.250.000, 1.250.000, não ultrapassou os 5 milhões. Ele pode compensar futuramente na seguinte, né? A legislação, presidente, ela trouxe a palavra ajuste, tá? Ela trouxe a É, expressão ajuste, ela não trouxe a expressão compensação. beleza. Fala, Vanildo. Leandro, então, por exemplo, se uma empresa já no primeiro trimestre deu esses 5 milhões, passou dele ou seja, ela já está analatada o resto dos outros trimestres, ou seja, no teu entendimento, os outros 3 Exatamente. trimestres por exemplo, se fosse 32, vai para 35, automaticamente, já aplica direto. Isso, na nossa avaliação, na IEM 2305, na nossa avaliação, se você extrapolou 5 milhões, em que momento for do trimestre, tá? Nos trimestres seguintes, você já aplica o percentual direto, seja 35,20, seja 0,80. No caso de combustível, lá de revenda de combustível, tem um outro percentual, né? Não, eu não tenho mais pergunta, não. Eu queria Ele só ultrapassou fizesse. no primeiro os 5 milhões, né, o Vanildo? Se ele Sim, ultrapassou os 5 milhões no primeiro, o primeiro já vai para o brecho, já, né? já. E os outros também, ele vendeu 1 milhão só, ele já está nos 35 também. Todo 32, tá? Não, quem é o Fala. doido que criou isso aí, gente? Eli, Leandro, boa noite para você. Bem? Boa noite, ali, tudo bem? Tranquilo. Pelo que eu já li, Leandro, eu não teria que respeitar 1.250.000 por trimestre. Naquele exemplo que você deu de 6 milhões, os 6 milhões eu teria que respeitar 1.250.000. O restante eu teria que tributar com o excedente, não era não? Não, Eli. Se eu faturo 6 milhões em um trimestre, eu já extrapolei os 5 milhões. Pois é, mas vamos supor, eu extrapolei os 5 milhões. Eu não posso aproveitar os 5 milhões, eu teria que aproveitar só o 1.250, 1.250.000 do trimestre. Não, E aí, não. Nesse caso, na nossa interpretação, então, não.
Não. Então tem gente divergindo com você aí, viu? Não, tranquilo, sem problema. Tá. Na nossa avaliação, 5 milhões eu aplicaria. É porque ele fala assim, ó, você vai aproveitar, dividir os 5 milhões nos 4 trimestres. O benefício, eu vou aproveitar, dividir os 5 milhões em 4, 1.250.000. Se eu faturei 6 milhões, eu vou tributar a alíquota normal 1.250.000 e vou tributar o excedente de 10% na diferença, o que passar de 1.250.000. Aí, no próximo trimestre, eu aproveito 1.250 novamente, não? Não. Deixa eu né? só abrir a instrução normativa aqui. É. Eu consigo compartilhar aqui, peraí. Eu estou pensando aqui ali. Eu acho que você está com razão, né? Mas aí, no fim, ele vai pagar sobre o total. Eli, olha só. Aqui é o artigo 15, tá? Então, vamos lá. O acréscimo previsto no artigo 14, os 10%, somente se aplica aos percentuais de presunção incidentes sobre a parcela da receita bruta total que excedeu o valor de 5 milhões. Tá? Então, se eu já ultrapassei 5 milhões no trimestre, vamos supor, no primeiro trimestre eu ultrapassei 5 milhões, os 10% eu vou aplicar sobre a diferença. É o que está falando aqui já no artigo 15. Tá? No respectivo ano calendário, aplicando-se o quê? O limite proporcional de cada período de apuração, no lucro presumido do trimestre. Tá? Beleza, então, se for desse jeito aí é vantagem para as empresas, né? Porque já no primeiro trimestre ela vai aproveitar tudo. Escuta aí, vamos até o final. Então, até o final. Então, o artigo 15, ele já está nos falando que o acréscimo vai ser aplicado sobre a parcela da receita bruta que excedeu o quê? Os 5 milhões. Então não tinha motivo deles falar em dividir por 4, né? Não, tem motivo, porque você acha que a Receita Federal vai ficar sem arrecadar? Aí ela vai esperar você ficar 1.250.000, mais 1.250.000. Você acha que ela vai ficar esperando para arrecadar? Tem sentido. Né? Aí tá, aplicando-se. Aí tá, aqui ela falou se eu já extrapolei. Olha só, aplicando-se o limite proporcional a cada período de apuração do ano. Ou seja, proporcional a cada trimestre. Pois é. Permitindo o ajuste onde? Nos períodos seguintes. Beleza? O inciso 2, ele fala só para distribuir, fracionar se tiver mais de uma atividade. Tranquilo. Agora, olha só o primeiro e parágrafo segundo. O limite que trata o CAT, ele deve ser verificado a cada trimestre. Isso. Ele está com razão. Cada trimestre, pois é, isso aí. Eu acho que ele está com razão. Agora, no fim, quando ele chegar no fim lá, ele vai pagar sobre o total. Isso. Porque eu vou aproveitar só em cada trimestre, eu aproveito 1.250.000. Vai aproveitando. Não, primeiro trimestre, já ultrapassou 5 milhões. Se ultrapassou 5 milhões, o primeiro trimestre, segundo trimestre, quando for no. Não, olha só, no caso do Eli aí que está falando, vamos supor que ele ultrapassou 5 milhões. Tá bom. Ele vai postergar isso. Ele vai pagar sobre 1.300.000. No outro mês, ele não teve receita nenhuma. Aí ele vai pagar a diferença. No outro mês, no outro semestre, não teve receita, vai pagar a diferença. No outro semestre, pagar a receita. E no fim, Eli, no fim, que eu chegar no último dia, no último trimestre, ele vai pagar sobre o total. Porque, no caso, é igual o Leandro falou, eu não tiro a razão, não. Mas ele falou, eu vou aproveitar o benefício tudo no primeiro trimestre, a Receita já me podou justamente para me aproveitar trimestralmente. Eu acho que você tem razão. Aí, no primeiro trimestre, ele vai pagar a diferença. No segundo trimestre, mesmo ele não teve receita nenhuma, ele vai pagar a diferença. No terceiro trimestre, vai pagar a diferença. E no quarto trimestre, vai pagar sobre os 6 mil.
Isso que eu tenho. Não, o exemplo está certinho, é proporcional, está certinho o exemplo do Leandro. Ela é complicada, viu? Everaldo, o Leandro pediu um tempo que o sistema dele lá travou, já está voltando. Tá. Panilton, fala, Panilton. Seu Heraldo, isso aí é muito mal redigido, essas leis. Meu Deus do céu, esses políticos, esses caboclos aí, esses caras no Ministério da Fazenda que ficam macaqueando essas coisas aí, deveria fazer um documentário. Como é que eles chegam nessas ideias? Como é que eles chegam nesses cálculos, nessas coisas para criar essas leis, assim, que será do Ministério da Fazenda? Quem é o pai dessas coisas? Porque, assim, por que que não diz assim, não é 5 milhões por ano que passar? Vamos fazer o seguinte, vamos criar proporcionalidade, por trimestre é 1 milhão. Você vai ver esse limite de 5, já que é anual, ajusta no último trimestre. Por mais que dê 5 milhões no primeiro, os outros, tu vai olhar a proporcionalidade, igual ele falou, também dá a entender isso. Tu dá margem para os dois entendimentos. Ó. Eu vou olhar para cada trimestre proporcional e ajusto no final do ano. Mas o negócio é muito mal redigido, vai dar briga na Mas justiça. Danilo, no que eu entendi aí, ó, o primeiro trimestre, o teu 6 milhões, né? 6 milhões é 1.250.000, ele vai pagar os 32. Agora, 6 milhões. A diferença, ele vai pagar os 10% a mais. No segundo trimestre, se ele não vendeu nada, ele vai pagar essa diferença. Certo? Aí vai somar 1.250 mais 1.250, dá os 2.500, menos os 6, certo? Menos os 6, paga a diferença. Aí, quando for no quarto trimestre, vai somar 1.250 mais 1.250 mais 1.250, vai dar 4 milhões e 4.750, né? Aí vai pagar a diferença. E no último, encerra. Oi, presidente. Voltei aqui, deu uma travadinha aqui no sistema. Hein, Eli? O Eli está aí? Estou aqui, beleza. Oi, Eli, só concluindo aqui com você. Então tá. A gente estava olhando o artigo 15, né? Então, olha só. O acréscimo previsto no artigo 14 somente se aplica aos percentuais de presunção incidentes sobre a parcela da receita bruta total que excedeu o limite de 5 milhões. Ponto. Tá? Beleza. Aí ele fala o seguinte, olha, só que para lucro presumido, eu vou aplicar proporcionalmente. Então, 5 milhões dá 1.250.000 por trimestre. Tá bom. O inciso 2, ele fala só que se eu tiver várias atividades, eu tenho que proporcionalizar essa arrecadação esse acréscimo de 10%. Tá bom. Agora, olha só o que o parágrafo primeiro fala. O limite que trata o CAPT deve ser verificado a cada trimestre. A cada trimestre. Mas matou no segundo do parágrafo segundo aí, matou o seu ali. Aí vamos mais longe, tá? Vamos só concluir que eu vou mais longe aí, ali. Presta atenção. O limite que trata o CAPT deve ser verificado a cada trimestre no meio do ano calendário considerado. A receita bruta é considerado a receita bruta acumulada no ano, observado que no trimestre em que olha só, observado que no trimestre em que o limite for superado, a base de cálculo do imposto de renda deve ser calculada aplicando o acréscimo de 10. Então, aqui matou. Se no primeiro trimestre eu ultrapassei 5 milhões, então eu faturei 6 milhões. 5 milhões eu aplico 32%, um exemplo, e o que excedeu, eu aplico o quê? 35,20. Tá claro? Tá claro aqui, ó. Tá claro? Tá bom? Agora o parágrafo segundo. Agora o parágrafo segundo para a gente finalizar. No trimestre subsequente do mesmo ano calendário, em que o limite anual tivesse sido superado, ou seja, eu estou no segundo trimestre, mas eu já ultrapassei os 5 milhões. Olha o que o ato normativo aqui, a instrução normativa, disciplina. A base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social será apurada com a aplicação do acréscimo de 10% nos percentuais sobre o quê? Sobre a totalidade. Não interessa se é 500 mil, se é 5 mil, não. Então, o trimestre é quanto? 35,20, 8,80, né? 16, 120 mais 10. Entendeu, Eli? Eli,
Comparar com Entendi. Não, pois é, mas viu? o que eu estou falando, para nós vai ficar até melhor para calcular, porque você não vai se preocupar, entendeu? Pois é, mas não é igual realmente. antes. Você viu que a interpretação é diferente, né? Porque se você tivesse que interpretar trimestre por trimestre, o limite de 1.250.000, você ia ficar, todo trimestre tinha que fazer cálculo. Aí, nesse caso, aí você pode ir a prolongar mais. Principalmente as empresas aí que vamos supor, fatura 5 milhões no ano. Ela vai ficar dentro do limite até no fim do ano. Né? O pior de tudo, Eli, é se ele faturar superior a 1.500.000, 1.500.000, 1.500.000, 1.250.000, 1.250.000, 1.150.000, aí nós temos que fazer conta a pé, né? Agora, presidente, tem um detalhe. Presidente, tem um detalhe que eu não falei aqui e que me traz um receio, tá? Me traz um receio. Viu, Fábio? Você analisa comigo. Nós sabemos que tem aquelas exceções do não cumulativo, ali do artigo 10 da Lei 10.833. Então, ali tem desenvolvimento de software, de licenciamento, né? Ali tem serviço de hotelaria, ali tem call center, ali tem umas atividades que paga 3,65, ainda que seja optante pelo lucro real, certo? A gente tem que colocar no radar se a Receita Federal não interpretará isso como benefício. Se ela interpretar isso como benefício, ela exigirá o quê? 90% de 3,65 e 10% de 9,25 de PIS e COFINS. Aí você pergunta, na nossa avaliação, interpretando a legislação na nossa avaliação, como a 10.833 já disciplina, já determina que não se aplica as regras do não cumulativo para essas atividades, na nossa interpretação, a Receita Federal não poderia ter essa interpretação. Mas no momento atual que a gente vive, onde está tributando lucro de sócio optante pelo Simples Nacional, tudo é possível. Né? Tudo é possível. Ele vamos supor que ele fez no primeiro, segundo e terceiro trimestre. Dá 3.700.000, né? Né? 3 milhões. Aí, no último trimestre, aí ele teve 2 milhões. Aí, 2 milhões. Aí, automaticamente, vai ultrapassar quanto ali? Vamos supor assim, já faturou 1.250.000. Se já passou, se já chegou a 3.700.000, é porque já passou de 1.250.000 proporcional. Não, é proporcional. Tá, vamos aqui, ó. Vezes 3, certo? Aí dá, olha, primeiro, segundo, terceiro trimestre. Aí ele está dentro do limite, dá 3.700.000. 3 milhões. Aí, no último trimestre, ele vendeu 2 milhões. Aí ultrapassou os 5. Aí é só fazer a continha, né? Vai ter que, na verdade, o que vai ter que ser feito? Primeira coisa, para o imposto de renda, já vai ter que fazer um planejamento tributário agora, já vai ter que fazer uma projeção, verificar o serviço econômico da empresa, se é sazonal, se não. Porque se for uma empresa sazonal, para conseguir medir esse impacto, em qual trimestre vai acontecer esse impacto? O impacto maior. Então, vai ter que se fazer um planejamento agora, desde janeiro de 2026. E para quem trabalha, e sobre o PIS e o COFINS, com relação ali... Ninguém vai diminuir a receita, não, Breno. Planejamento tributário, isso aí ele tem que vender e pronto, né? Não é diminuir receita. Eu não posso pensar nisso aí, não. Diferente. Agora eu pergunto, esse tem um histórico, não tem jeito. Venda para entrega futura, não tem jeito, não. Esquece. Vanildo, fala. Everaldo, a resposta para o planejamento está nas brechas da lei. Os 5 milhões não é por atividade? Vão inventar atividades, pegar as coisas e quebrar em atividades, ou seja, para não chegar nos 5, aí no anual,
para não dar Pois é, mas acontece que tributação. só tem uma atividade, só Aí se tiver só uma, nesse tempo que o senhor falou, tem jeito no não, último trimestre tu vai ter que tributar um Ele, passado ele dos não 5. pode falar que vai vender uma coisa que vende outra, Mas Vanildo. vai gente inventar de ter várias atividades no contrato social, dizer que Não pode inventar agora, não. segregar receita. Seu Everaldo. Segregar receita para não dar isso. Não pode fazer isso, não. Isso é desonestidade. Isso é planejamento tributário. Não. Sabe para Isso é malandragem. só para tirar uma duvidazinha aqui, vamos supor que eu faturo 1.500.000 no primeiro trimestre. Eu vou aproveitar o 1.250 ou 5 milhões? Vai. Não, veja bem, se você... Qual a diferença? Ela teve receita de quanto você falou? 1.500.000 no primeiro trimestre. 1 milhão e 500. Então, vamos lá. No primeiro trimestre, você já ultrapassou os 1.250.000. Isso. Então, 1.250.000 você aplicaria 32% ou 8%, e a diferença você aplicaria o quê? A 150. 35,20. Pois é, ué, mas se aí 1.500.000 eu aplico, eu uso 1.250.000, eu não teria que usar uns 5 milhões aí? Não. Então, Proporcional. pois é, então é proporcional. Os 5 milhões eu não proporcional, posso. Mas como que eu faturo 5 milhões, eu posso compensar os 5 Não, milhões? Eli. Acontece que matou no parágrafo primeiro e segundo, Eli. Você matou você. Não, Olha o parágrafo primeiro e segundo. eu vou ler depois direitinho, mas é porque se eu Não, faço se 5 milhões. ultrapassou os 5 Espera aí, milhões, Geraldo, paga espera aí, pelo Geraldo. total. Espera aí. O Leandro me já explicou direitinho, tudo tranquilo. Eu Ah, vou explicou. verificar depois. Tá bom. Tá. Mas eu estou em dúvida ainda. Bem, pessoal. Tem mais alguma coisa, pessoal? E isso vai dar pano para manga, viu? Eu peguei um presumidozinho que está dentro dessa faixa aí, ó, de 450 mil por 1 milhão e tanto por mês. Presidente, Fala, Vanil. presidente, só um detalhe, eu me lembrei agora. Vanildo, eu me lembrei de um detalhe hoje, que você falou na live passada, lá da complementação do 13º, do imposto de renda retido na fonte. A tabela que vai utilizar é do mês de quitação. Como o mês de quitação é dezembro, né? O mês de quitação para gratificação natalina é dezembro, então a tabela Isso usada para complementação é de dezembro. Eu já quebrei cabeça com uma empresa de software que eles teima, que é no mês do pagamento. Eu falei, mas existe uma única exceção do imposto de renda que não é regime de caixa. É competência, que é o 13º. Isso para rescisão e para essas complementações de Complemento, comissão. Vendo assim, então, resumindo, tudo que tu já falou, a gente só consegue ver que o lucro presumido está sendo enterrado, ou seja, isso aí já é o coveiro que já está pintando a cova, né? Porque tudo do lucro presumido aí, pelo amor de Deus, presumido vai... A reforma e mais isso aí vai matar, morreu, literalmente. Vanildo, na verdade, assim, ó, concordo com você que o lucro presumido e o Simples Nacional está sendo pulverizado, ele vai ser pulverizado com o tempo. Mas um dos principais impactos que eu vejo para quem assessora lucro presumido é a não cumulatividade, devido ao IBS e CBS. Porque, por exemplo, a empresa hoje, optante pelo lucro presumido, vamos pensar a locação de bens móveis, que está no lucro presumido. A empresa ela não está acostumada com créditos, com apropriação de crédito de operação anterior. Então, assim, a apropriação de crédito para a empresa de lucro presumido vai ser, essa transição, essa passagem, ela vai ser bem complicada, porque lucro presumido, ela não está acostumada com não cumulatividade, que é a realidade do lucro real. Ela não está acostumada. Então, tem segmentos econômicos que vão ter uma passagem um pouco mais delicada e, dependendo de cada situação, vai ter que migrar para o Simples, com IBS e CBS por fora, ou migrar para o lucro real, dependendo das despesas dedutíveis, né? Dependendo do levantamento dessas despesas, né? Otimizar essas despesas dedutíveis. Então, o lucro presumido, eu estou vendo, está tomando realmente um caminho, que vai ficar juntando a não cumulatividade do IBS da CBS, porque, assim, um dos grandes atrativos do lucro presumido é o quê? É os 3,65 do PIS/COFINS. Tem planejamento tributário baseado
concluído só com base nos 3,65, que levou a empresa a optar pelo regime de lucro presumido. Só que agora, esse planejamento tributário ele tem que ser revisto. Por quê? Porque não tem mais 3,60, não vai ter mais 3,65. Por quê? Porque janeiro de 2027, PIS e COFINS é extinto. E aí entra IBS e CBS. Aí você vai ter que trabalhar com crédito. Aí eu vou avaliar o quê? O banco de crédito dessa empresa no lucro presumido. Se você, por exemplo, tem alguma empresa de locação de bem imóvel, dependendo do bem imóvel que ela loca, o banco de crédito delas é irrisório. Para, de repente, uma alíquota que ela vai ter que, ela na locação de bens imóveis não tem alíquota reduzida e nem está em regime específico. Ou seja, ela vai tributar ali cheio, né? Ela vai tributar cheio no país. Então, se a alíquota for 20%, ela vai tributar 28% nessa aí. Fala, Fábio. Resumindo o que o Rodrigo falou, presumir está com o pé na cola. Não sei não, viu? Mas quem tiver o lucro superior àqueles 8%, certo? Não está na cobra, não. Ainda é beneficiar também. Tem muita gente aí, ó, vamos supor, ferragista mesmo. A ferragista, o lucro dela é bem superior aos 8%. Mas o PIS e Ela COFINS vai não vai morrer, aumentar né? pelo presumido de jeito nenhum. Eu fiz o planejamento tributário que comércio em si não vai mudar, não vai sair do presumido, mesmo com essa alta de 10%. Presente, mas Pode ficar tranquilo. tem que tomar cuidado que a gente não pode generalizar para todo segmento econômico. A gente não pode generalizar. Mas aí é o caso, Leandro. Nós temos que olhar o segmento econômico, certo, para fazer o planejamento tributário. É o que eu estou falando, presidente. A gente não pode pegar um segmento econômico e querer aplicar a realidade dele. Cada caso é um caso. Ainda digo mais. Como a reforma tributária ela traz um viés financeiro, eu vou ter que analisar recebíveis da empresa. Por exemplo, eu vou ter que mapear, por exemplo, meu cliente. Vamos com a entrada definitiva do split payment. O meu cliente ele recebe mais pagamentos. Ele recebe mais ali via Pix, via cartão de crédito ou débito. Eu vou ter que fazer. A empresa, ela financeiramente falando, ela vai ter que fazer essa triagem, ela vai ter que mapear. Eu ainda recebo em dinheiro, vai ter um impacto, por quê? Porque o split, ele tem um alcance, olha, preste bem atenção, o split payment ele vai ter um alcance e isso vai influenciar no fluxo de caixa. O cliente que recebe, aquele recebimento for em dinheiro ou em cheque, tem um alcance. Ele tem um alcance. Então, tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. Vamos supor assim, Leandro, vamos supor, cada caso seria um caso. Vamos supor, advogado. Qual a margem de lucro do advogado, a margem da despesa com a receita do advogado? Presidente, é sazonal. 60%. Não, é variável, é muito sazonal. Variável, não, vamos supor, para ele prestar o serviço direitinho, 60%. Se ele ultrapassar o lucro dele não tiver 60%, ele está fadado a falir, viu? O lucro dele, o escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade é 60%, certo? No mínimo. Ora, 60%, eu pago 32% do presumido, então é viável a mim colocar 30%. De 32 para 60 é muita coisa. Agora o IBS e CBS, que precisa de crédito. O quê? Agora vem IBS e CBS precisando de crédito. Mas acontece que 40% não dá 4%, não, Fábio. Mesmo que 40% que é a despesa, dando crédito para você, nunca você vai chegar a ultrapassar os 32%, não, cara.
Fábia, tem outro detalhe também que a gente não avaliou, né? Porque não é da nossa pauta. Ué. Assim, ó, se você perceber, tem uma outra influência nesse percentual de presunção. Você concorda comigo que a base de cálculo ela vai ser majorada? Se a base de cálculo for majorada, ainda tem uns adicional de 10. Então, você vê, se eu passar 5 milhões no trimestre, eu vou ter 2 percentuais, minha base de cálculo vai majorar. Na hora que eu for subtrair de 60 mil, eu vou ter um adicional de 10 lá em cima. Porque no trimestre eu só posso deduzir de 60 mil. Isso. Porque é 20 mil multiplicado pelo número de meses, né? No caso, presumido é trimestre. Agora, na nossa avaliação, não será mais compensativo que fazer antecipação mensal. Fala, Vanildo. Eu queria perguntar para o Leandro se um raciocínio meu está certo. Um exemplo sobre reforma tributária e crédito. Vamos supor, eu comprei do fornecedor atualmente R$ 1.000 lá uma mercadoria, eu estou no regime normal, eu não sou Simples Nacional, estou no regime normal do ICMS, então eu vou me creditar desse ICMS. Quando for o IBS e o ICBS, vamos supor, paguei R$ 1.000. Esse R$ 1.000 já não vai ser R$ 1.000, vamos supor, vai ser 1.100, porque o IBS e ICBS está por fora. Então, eu somo os R$ 1.000 mais R$ 100. Vamos supor que deu de IBS e ICBS, não é isso? Seria 1.100. Se a gente pensar Então, numa alíquota de 28%, 280. só de exemplo, sem ter valores fixos exatos, entendeu? 1.100. Tá, eu vou pagar lá para o meu fornecedor 1.100, mas se esse meu fornecedor não pagar esses R$ 100 de imposto dele, que ele colocou na nota, que é R$ 1.000 o produto, R$ 100 de imposto, eu não vou poder me creditar desses R$ 100, é isso? Não, aí a resposta é como tudo no direito tributário, depende. Eu faria a pergunta para você, qual foi a modalidade de pagamento? Não, é negociar boleto bancário, direto com o fornecedor, sem ser aquelas operações que atualmente, porque split payment não vai ser tudo. O boleto bancário. Se for, aí você tem que tomar cuidado. Quando você fala boleto bancário, se tiver chave eletrônica que cruza com a nota, é uma espécie de split payment. Então, tudo que for meio de pagamento eletrônico vai estar dentro do split payment? Se tiver arranjo de pagamento eletrônico, se você tiver um boleto bancário, chave eletrônica, essa chave eletrônica, ela traz o valor do IBS e CBS destacado na nota. Aí é uma forma de split payment. Então, o split payment pode ser PIX, pode ser TED, pode ser um boleto bancário com chave eletrônica, tudo isso. Agora, no teu exemplo, encaixaria melhor o quê? Dinheiro ou cheque. Se o adquirente pagar com dinheiro ou cheque o fornecedor, e aí o fornecedor, obviamente, vai pagar o IBS-CBS no mês seguinte. Obviamente, ele só vai pagar no mês seguinte, vamos supor que o vencimento... Parece como é hoje, né? Ele lança lá para pagar no dia 20. Dia 20 no mês seguinte. Isso. Se ele não pagar, tá? Não me acredito. Aí o adquirente... Ele pode descontar do cara o pagamento da duplicata. Aí o adquirente, Vanildo, ele não é legitimado. Não, Severado, mas se o cara já tiver pago, eu já paguei lá e daqui... Aí, ou seja, o governo jogou essa briga aí para uma coisa comercial, transformou uma coisa de imposto em comercial. Os dois que se viram ali para receber um do outro. Agora, Vanildo, outro detalhe. Vamos supor também que no seu exemplo é válido a gente trazer essa informação. Vamos supor que no seu exemplo o fornecedor ele não tem banco de crédito, tá? Vamos supor que ele não tinha nada, não tinha banco de crédito, não foi por split payment, foi necessariamente com dinheiro de cheque. Aí cabe essa conclusão que a gente forneceu agora. Porque se ele tivesse banco de crédito, o crédito compensaria com o débito dele e automaticamente legitimaria o adquirente a apropriado crédito. Vanildo, eu vou te fazer uma pergunta. Você mexe com empresa, certo? Qual a atividade dela? Comércio, prestação de serviço, indústria. Comércio, tá. O comércio, qual a atividade dela? Tem de imóveis, de eletro. Eletro, tá bom.
O percentual de lucro dele é de quanto? Severaldo, de cabeça não me faça pergunta nenhum de percentual de cliente nenhum, porque minha cabeça tá duretinha, não sei não. Então, tá Sinceramente. bom. Mas mais ou menos assim, 30%, né? Eu vou comentar em off para o senhor, porque é quase impossível chegar nesses valores, porque conhecendo o Brasil, os empresários que a gente tem, então dizer isso é meio que uma ficção, né? Tá bom. Eu ia fazer as contas para você, tá bom. Tá bom. Pessoal, eu acho que chegou a hora, são 22 horas. Eu agradeço muito ao nosso colega Leandro por ter dado essa explicação. E o Leandro, na próxima, o que nós vamos falar? Deixa eu dar uma checadinha. Aí eu falo o tema para o senhor, para a gente fazer. Então, vamos o tema. Para a gente finalizar, pessoal, hoje o presidente está de aniversário, está completando 67 anos. Vamos parabéns para ele. Já falou. Já no começo já falou, já. Tchau. Já falou. Eu não falei, não. Feliz aniversário, é isso, Severaldo? Onde é que vai ter a festa? A gente é o seguinte, quando tá novo, a gente tem que é menino, aí a gente quer. Agora, quando tá velho, não pode aumentar de jeito nenhum, viu? Aí é fria. Parabéns, Parabéns, Onde que é o churrasco do boi? O boi no rolete, menino. Até se Deus quiser. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu, presidente. Parabéns e até mais. Severaldo não é igual eles, não? Vai matar um boi, não, rapaz? Fazer um churrasco aí pra nós? Mas já passou, já é 9 horas já.